Oi pessoal, bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Hoje a nossa aula ela vai dar continuidade ao assunto da aula passada de História. Nossa aula não está sendo online devido à participação que está sendo muito baixa, então eu decidi gravar um vídeo para que vocês possam assistir e em seguida fazer a atividade. O nosso conteúdo ele é bem simples, nós estamos falando sobre a história do Brasil. Na semana retrasada, na nossa aula de História, nós falamos então sobre a chegada da família real ao Brasil em 1808. Nós vimos que a família real, a família do rei de Portugal, juntamente com os familiares e com amigos, fugiram para o Brasil com medo de Napoleão Bonaparte, que estava invadindo o território de Portugal. Então a família real, com mais de 15 mil pessoas, vieram fugindo para o Brasil com medo de Napoleão Bonaparte. E isso vai provocar grandes mudanças no Brasil, porque quando a família real chegou ao Brasil em 1808, nós vamos ver que eles provocaram grandes mudanças no nosso território. Mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças culturais e principalmente mudanças nas transformações da sociedade e principalmente nas cidades em que eles se estabeleceram. A gente vai observar que com a chegada da família real ao Brasil, várias mudanças então foram feitas no nosso território. A gente vê aí, por exemplo, na imagem, que está retratando a chegada da família real à cidade do Rio de Janeiro, que até então era a nossa capital. A gente vai observar que quando a rainha Dona Maria e o príncipe Dom João VI chegaram ao Brasil, a gente vê que várias mudanças foram feitas no nosso território. A gente vê que foram feitas mudanças principalmente na cidade do Rio de Janeiro, como o primeiro jornal do Brasil, que foi a Gazeta do Rio de Janeiro. A gente ainda hoje, por exemplo, vai ver o prédio no qual é estabelecido, algo que é um monumento histórico, né, do nosso patrimônio histórico. E a gente vai observar então que foi construído o primeiro jornal, Gazeta do Rio de Janeiro. Em seguida vai ser construído a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Vamos ter também o Teatro Municipal, que a gente vê que tem características europeias. Nós vamos ter também, além disso, nós temos também a construção do Jardim Botânico por Dom João VI para modernizar o nosso território. E também vamos ter a construção do Banco do Brasil. O Banco do Brasil a gente vai observar que vai ser então retratado por Dom João VI aqui no nosso território. E o Banco do Brasil então ele vai ser feito como uma mudança para organizar principalmente a nossa riqueza e as finanças do Brasil. A gente vai observar que além de criar a biblioteca, além de criar o primeiro jornal, de criar o Teatro Municipal, de criar também o Banco do Brasil aqui no Brasil, a gente vai observar que a família real ela também trouxe vários artistas para pintar e retratar o território brasileiro. Entre esses artistas nós vamos ter o pintor francês chamado de Debré. Debré ele vai ser um dos pintores mais renomados que também retrataram a própria história brasileira. E a gente vê aí, por exemplo, várias telas que vão retratar o Brasil, mostrando então essa importância. A gente tem aí imagens de como o Brasil era durante o período colonial, demonstra a escravidão, os senhores de engenho, que eram os donos de onde fabricavam açúcar, e a gente pode observar que para organizar o território brasileiro, nós vamos ver que Dom João VI ele explorava a população brasileira, principalmente para manter o luxo da sua família e também reorganizar o Rio de Janeiro para que eles vivessem de forma mais confortável aqui no Brasil. A gente vai observar que aqui no Brasil começou então Dom João VI a explorar os estados do Brasil e principalmente para manter o seu luxo da sua família. A gente vai observar que Pernambuco vai ser o estado que vai se revoltar contra o príncipe Dom João VI, que depois vai se tornar rei do Brasil. A gente vai observar então que Dom João VI, cobrando altos impostos sobre os estados do Brasil, que naquele momento eram chamados então de províncias, a gente vai observar então o que é que vai acontecer. Naquele momento, aliás, é chamado de capitanias hereditárias ou então de governo geral. A gente vai observar que, cobrando os impostos sobre as capitanias hereditárias, que correspondiam a cada estado,
A gente vê que Dom João VI, para manter o luxo, ele cobrava imposto de todos os estados do Brasil. A gente vai observar que é nesse momento que Pernambuco vai organizar um movimento exigindo a diminuição da cobrança de impostos e desejavam também a retirada do rei de Portugal e que ele não mandasse mais no Brasil. Ou seja, desejava a independência e que o Brasil se tornasse uma república. Foi nesse momento que Pernambuco, insatisfeito com o rei Dom João VI, vão organizar um movimento para retirá-lo do poder. Esse movimento ele ficou conhecido como a Revolução Pernambucana. Então a gente vê que nesse movimento que vai acontecer em março a maio de 1817, vai acontecer em Pernambuco, e ele reunia várias pessoas, principalmente os comerciantes que estavam sendo prejudicados, como também pessoas da Igreja Católica, e a gente vai observar que esse foi o primeiro movimento do Brasil que desejava transformar o Brasil em uma república. Em seguida, a gente vai observar que, naquele momento que a família real estava vivendo aqui no Brasil, a gente vai observar então que Portugal estava cobrando altos impostos sobre a população brasileira, e que naquele momento era bastante injusto. A gente vai observar, por exemplo, que a família real estava cobrando 10% sobre a produção do algodão, que era o principal produto vendido aqui em Pernambuco. A gente vê que era Pernambuco que pagava pela iluminação pública lá na cidade do Rio de Janeiro, algo que não era justo. E vamos ver que os pernambucanos começaram então a se revoltarem. Essa revolta pelos pernambucanos sustentarem a família real, ela vai fazer com que os pernambucanos e outros estados que ficavam próximos aqui decidissem então se unir para provocarem uma mudança no nosso território e principalmente se livrarem do rei Dom João VI. A gente vai observar que Pernambuco, nessa revolta, conseguiu o apoio de outros estados, como a Bahia, Paraíba, Ceará e também o Rio Grande do Norte. Vamos também ter a participação de Alagoas. A gente vai observar que esse movimento ele tinha alguns objetivos. A liberdade de imprensa, ou seja, os jornais poderiam falar o que eles desejassem. A liberdade de culto religioso, todos poderiam ter a religião que quisessem. E eles também desejavam a igualdade entre pessoas livres, ou seja, pessoas brancas. Não é? Eles não queriam a igualdade de brancos e negros, não. Não naquele momento. A gente vai observar que também eles queriam proclamar a república no território pernambucano e depois no Brasil. A gente vai observar que, além de estabelecer a república no Brasil, esse movimento também queria acabar aos poucos a escravidão. Eles não queriam acabar imediatamente, queriam que a escravidão ela fosse acabando aos poucos, para em seguida ela realmente acabar no nosso território. Então a gente vê que esses eram os objetivos. Queriam que os jornais pudessem falar o que quisessem, queriam também que as pessoas pudessem ter a religião que bem desejassem, queriam ter a igualdade entre pessoas livres, ou seja, entre os brancos, fosse ele pobre, fosse ele rico. Não era a igualdade entre brancos e negros. E em seguida também queriam decretar então a república no Brasil, e vamos ver que eles desejavam acabar aos poucos a escravidão no nosso território, não de uma vez só. A gente vai observar que esses líderes eles realmente conseguiram então se estabelecer no território brasileiro durante um certo tempo, durante pouco mais de um mês, estabeleceram um governo provisório, tomaram o poder em Pernambuco e estabeleceram algumas coisas, como acabaram com alguns impostos, estabeleceram a igualdade entre os brancos, permitiram que as pessoas em Pernambuco tivessem a religião que desejassem e não apenas a católica, permitiu a liberdade de imprensa, ou seja, que os jornais tivessem liberdade, e principalmente conseguiram implantar o sistema republicano. Durante esse período de Pernambuco, com essa revolta contra a família real, contra a exploração que o rei de Portugal tinha sobre o território brasileiro, a gente vê que foi criada a bandeira atual do estado de Pernambuco. É na Revolução Pernambucana que vai ser criado
que vai ser criado então essa república do nosso essa bandeira do estado de Pernambuco, que vai representar a força do estado lutando pela sua independência. Então veja, por exemplo, aí, pessoal, que é nesse momento que vai ser estabelecida, vai ser criada a nossa bandeira e principalmente a gente vai observar que essa bandeira, né, que ainda hoje é utilizada em nosso estado, ela vai ser criada durante a Revolução Pernambucana, exatamente porque foi o momento em que os pernambucanos estavam lutando para que o Brasil se tornasse um país livre de Portugal e não dependesse mais do rei e nem fosse mais explorado. Por isso que a gente vê que a ideia dessa bandeira ela foi criada para ser a do Brasil, né? Mas, como foi criada pelos pernambucanos, ela foi estabelecida como a bandeira do estado de Pernambuco, certo? A gente vê, vocês sabiam que a bandeira de Pernambuco, criada em 1817, foi durante a revolta que acabamos de estudar, né? Agora vocês já sabem. A gente pode observar que essa revolta ela vai ser marcada pelo quê? Principalmente a gente vai observar que o governador da Bahia, o Conde dos Arcos, enviou para Recife 2 navios de soldados armados para acabar com a revolta. Dom João VI envia reforço contra a revolução, diretamente do Rio de Janeiro, foram enviadas tropas de Portugal para acabar com o movimento. Era o fim da primeira tentativa de estabelecer uma república no território brasileiro. A gente pode observar que essa revolta aqui em Pernambuco para tornar o Brasil independente, para estabelecer a república no Brasil, a gente vê que ela durou pouco menos de 3 meses, e a gente vai observar que a República Pernambucana ela deixou uma herança de rebeldia. Por que ela deixou a herança de rebeldia? Principalmente, pessoal, porque a gente vai observar, embora o rei Dom João VI ele conseguiu acabar com essa revolução pernambucana, onde os pernambucanos lutavam pela independência do Brasil, lutavam para estabelecer uma república, a gente vê que todos os brasileiros, de uma forma geral, vão ficarem conscientes de que todos poderiam lutar pelos seus direitos e que um dia o Brasil poderia se tornar um país livre e independente. A partir desse momento, a gente vai observar que esse movimento ele também teve participação dos comerciantes, que eram ricos, houve a participação também da Igreja Católica, do clero, e principalmente a participação dos pobres. Depois, os ricos ficaram preocupados com que os pobres pudessem tomar o poder em Pernambuco e acabaram saindo do movimento. Por isso que esse movimento ele também não teve tanta importância, exatamente porque a gente vai observar que esse movimento também ele vai acabar, exatamente porque só teve apoio, acabou no final tendo apoio apenas da população pobre, porque os ricos não queriam dar direito aos pobres. A gente vê que eles também queriam a abertura dos portos, a nomeação de homens do Brasil para governar cada estado e também desejavam a criação de novas instituições. A gente vai observar que um dos líderes desse movimento foi Antônio Gonçalves da Cruz, que acabou também não tendo muita importância. A gente vai observar então que muitos desses líderes foram presos e enforcados com a Revolução Pernambucana. Nós vamos ter então, depois que os pernambucanos foram derrotados em 1817, a gente vê que foi a partir dessa revolta que ocorreu em 1817 que em 2017 foi criado em Pernambuco um novo feriado, uma data de relembrar a luta dos pernambucanos pela independência do Brasil, que deu origem ao feriado de 6 de março, que nós temos anualmente desde 2017, em homenagem a essa data histórica da nossa história. Por isso que nós temos dia 6 de março, feriado do nosso estado, em homenagem à Revolução Pernambucana, uma luta que os pernambucanos lutaram para proclamar a independência do Brasil e estabelecer uma república. A gente vai observar que logo em seguida nós vamos ter, por exemplo, a chamada Revolução do Porto. A Revolução do Porto vai ser o quê? Quando a família real fugiu para o Brasil, os portugueses ficaram abandonados em Portugal. E assim,
eles criaram uma revolução em 1821, exigindo que Dom João VI e a sua família voltassem para Portugal. E o que vai acontecer? Dom João VI ele vai ser obrigado a votar, porém ele deixou seu filho Dom Pedro I no território brasileiro. A gente vai observar que as pressões elas continuaram aqui no Brasil. A gente vai observar que Portugal não aceitou apenas que Dom João voltasse para Portugal, deixasse seu filho aqui no Brasil, e a gente vê que eles exigiam também que o rei de Portugal voltasse para Dom Pedro I também voltasse junto com seu pai para o território. Nesse momento, a gente vai observar que vai acontecer algo bem importante. Qual vai ser a importância desse momento relevante para a nossa história? Nós vamos observar que o Partido Brasileiro, que era um partido que apoiava que o Brasil se tornasse um país livre, vão reunirem 8.000 assinaturas, ou seja, um abaixo-assinado, exigindo que Dom Pedro ficasse no Brasil e apoiasse o processo de independência. É nesse momento que a população brasileira, com um partido chamado Partido Liberal, eles vão apoiar em Dom Pedro I, permitindo que ele ficasse no Brasil e proclamasse a nossa república, a nossa independência. A gente vai observar que é nesse momento que Dom Pedro, ele vai, no dia 9 de janeiro de 1822, ele vai estabelecer o Dia do Fico. E o que foi esse Dia do Fico que assim ficou conhecido? Vai ser o dia então que ele disse: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Então, por Dom Pedro I não voltar para Portugal e decidir então ficar no Brasil, foi o dia que ficou conhecido como o Dia do Fico. O dia em que Dom Pedro decidiu ficar aqui no nosso território brasileiro. Algo muito importante para a nossa história e que a gente entenda um pouco sobre o processo de independência do Brasil. Entendam então que nesse momento, Dom João VI, o pai de Dom Pedro I, já tinha voltado para Portugal. Portugal também queria que Dom Pedro voltasse para Portugal. Dom Pedro, com a ajuda da população, principalmente a população rica, decidiu então ficar no Brasil e decretou então que ficava no nosso território e iria ajudar o povo brasileiro. Esse dia 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido como o Dia do Fico. Pronto, nesse momento a gente vai observar então que aconteceu também outra mudança. Como a população brasileira apoiou Dom Pedro I em ficar no território brasileiro, no dia 7 de setembro de 1822, com a ajuda da população rica, Dom Pedro I então decidiu proclamar à margem do rio Ipiranga a independência do Brasil. Então, a partir daquele momento, Portugal deixava de ser a metrópole e o Brasil deixava de ser uma colônia. Então, o Brasil estava tendo a sua independência política, a sua independência econômica, sendo governado claramente, continuou sendo governado por Dom Pedro I. Porém, agora era um país independente e livre também dessa oposição. Olha aí que coisa importante, né? Então, a gente vai observar um pouco sobre o processo de independência. A família real chegou ao Brasil em 1808. A família real começou a explorar a população brasileira, principalmente o estado de Pernambuco. Os pernambucanos tentaram estabelecer a independência e estabelecer uma república no Brasil, porém não conseguiram. E a gente vai observar então que o rei, que o príncipe do Brasil, chamado de Dom Pedro I, conseguiu então, a partir daquele momento, decidiu proclamar o Dia do Fico, que é o dia do meu aniversário, olha aí que chique, né? E principalmente além do dia 9 de janeiro, que ele decidiu ficar no Brasil, o Dia do Fico, nós vamos ver que com o apoio da população, principalmente rica, ele decidiu então proclamar a nossa independência, em 7 de setembro de 1822.